eu atribuí o título aí dessa palestra como Deus e o Mal, buscando respostas a perguntas paradoxais através da perspectiva divina. É isso que a gente vai fazer nesta noite. Então, qual é o meu objetivo? Primeiro, meu objetivo não é esgotar essa discussão. Tá certo? Primeira coisa, então, começa com um não. Não é esgotar a discussão sobre Deus e o problema do mal. Não é o meu objetivo aqui esgotar essa questão. Segunda coisa, qual que é então a minha estrutura aqui da palestra que eu vou ministrar nesta noite? Eu vou primeiramente apresentar o problema que muitos se utilizam para falar que Deus não existe, ou que Ele não é tão bom, ou que Ele não é tão poderoso assim. E aí, a partir dessa problemática, eu vou mostrar que essa problemática ela está errada, e o que a Bíblia vai falar sobre o que é o mal, qual é a nossa responsabilidade e qual é a relação que nós temos de liberdade diante disso. E por fim eu vou falar sobre como Deus então também se relaciona aí com o mal. Então essa é a estrutura, tá bom? Problemática, o que é o mal, responsabilidade e liberdade, e Deus e o mal. Então, qual que é a grande problemática aí acerca de Deus e o mal, né? O que ateus e outras pessoas levantam diante desse problema? Que ou Deus não existe, ou se Ele existe, Ele não é totalmente amoroso, ou se Ele existe e é totalmente amoroso, Ele não é totalmente poderoso, né? É mais ou menos isso que eu coloquei aí. Então, há um conjunto aí de proposições, né? Um conjunto aí de afirmações que mostram a relação entre Deus e o mal. Bom, se Deus existe e é onipotente, se Deus existe e é onibenevolente, né, todo amoroso, e se o mal existe, então tem alguma coisa errada. Ou Deus não quer acabar com o mal, ou Deus não é amoroso, ou Ele não existe. Diante dessas proposições aí, é isso que muitos vão dizer acerca de Deus e o mal. Tá, mas o que está errado aí nesse conjunto de proposições? O que vocês acham? O que está errado? Está faltando alguma coisa? Está sobrando alguma coisa? Está faltando, né? Porque quem fez esse conjunto aí esqueceu que existem muitos outros atributos de Deus que não estão aí, né? E que Ele não pode definir Deus somente como onipotente e totalmente amoroso. Tem muita coisa. Ele é justo, Ele é irado contra o pecado, Ele é onisciente. Então, diante de todos os atributos de Deus, esse conjunto está falhando. Esse conjunto não está completo. Então, se alguém vai definir o problema do mal somente com essas proposições aí, ele já começa errado. Então, você tem que falar, não, Deus não é somente isso. Então, vamos começar a definir certo? E aí a gente vai começar a caminhar, né? Parece que não, mas tem gente que faz isso. Que quer falar que Deus não existe somente com algumas características de Deus. Mas, na verdade, você precisa considerar tudo o que Deus é, para aí sim provar que Ele não existe, né? Então, esse conjunto aí está errado, porque, de fato, Deus não é somente onipotente, onibenevolente. Ele tem muitos outros atributos que não são considerados aí. Por isso que a cabeça racha, por isso que dá erro mesmo, né? Porque você não considera tudo que Deus é na discussão. Então, esse conjunto aí está faltando muita coisa, está errado
nessa discussão aí sobre Deus e o mal. Então a gente não pode falar, o mal existe, então Deus não existe. Porque senão ele resolveria o problema do mal. Porque ele é onipotente, porque ele é todo amoroso. Não, tem muitas outras coisas que nós precisamos considerar quando nós vamos falar sobre o problema do mal em relação ao plano eterno de Deus. Bom, então o que é o mal, né? Já que a gente vai falar sobre isso, a gente precisa definir o que é o mal. Eu acho que quando a gente começa a entender o que é o mal, a gente vai, numa perspectiva bíblica, a gente vai caminhar mais seguro nessa discussão, né? Talvez tenha alguns nomes aí que você já tenha ouvido falar, mas eu queria que você pensasse que isso é bem vigente na nossa época, é algo que as pessoas pensam assim. Não sei se você pensa assim, mas tem gente que pensa nessas três estruturas aí. Existem mais, mas eu trouxe as três mais aí que vão falar sobre o mal, ou definir o mal nesses aspectos aí. O primeiro e o maior, acho que influenciador aí de pensamento, é o dualismo. O que o dualismo defende? Que o mundo existe baseado na luta entre o bem e o mal. Quem já viu aí Yin e Yang, né, e as filosofias orientais, elas vão de fato estar fundamentadas nessa perspectiva. O que significa isso? Significa que em todo o tempo que existiu ou que existe mundo, sempre existiram duas forças contrárias que regem esse mundo. Duas forças opostas que estão se degladiando. E por isso que esse mundo está desse jeito. Então, às vezes o bem está vencendo, mas outras vezes o mal vem. Então, o mundo funciona dessa forma, tudo esquisito, porque existem duas forças aí. E veja, tem até mesmo pensamento evangélico que vai defender isso, que Satanás é o que luta contra Deus. Satanás faz frente ao Senhor Todo-Poderoso. Mas não é. Ninguém luta contra Deus. Deus é onipotente. Satanás não luta contra Deus. Satanás não luta contra Deus. Satanás degladiou-se contra os anjos, beleza, concordo, e também com o homem, beleza, mas contra Deus não. Contra Deus não. Tanto é que ele foi expulso do céu e depois foi, estava ali no Éden e subjugou, vamos dizer assim, o homem, até que Cristo veio e de fato manifestou ali o plano eterno de Deus. Mas não vou adiantar as coisas não. Então, dualismo pode até mesmo ter uma roupagem evangélica. Satanás luta contra Deus. Não, gente, Satanás não luta contra Deus. Deus está sempre reinando e reina sobre Satanás. Gravem isso. Satanás é um instrumento de Deus diante do plano eterno dele. Como diria Lutero, Satanás, ou o diabo, é o diabo de Deus. Então a gente precisa entender isso. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Só uma digressão aqui, histórica. O judaísmo, antes da influência persa, então, vamos colocar aí, até o exílio, babilônico ali, ele tinha um pensamento de que Deus reinava sobre tudo. E as forças opostas estavam também debaixo do controle de Deus. Depois do período persa e da influência ali que eles tiveram, juntamente com o zoroastrismo, que era uma religião persa, eles passaram a ver o mundo dual.
não sei se você já leu no Evangelho de João, você vai ver ali entre luz e trevas. É uma influência rabínica que o zoroastrismo teve. Então, o judaísmo intertestamentário, que a gente chama ali do Segundo Templo, daqueles 400 anos de silêncio de Deus entre a última letra ali de Malaquias e a primeira letra de Mateus, 400 anos que Deus não levantou profeta para falar, teve essa influência, a influência do zoroastrismo. Por isso que João, ele não pensa num dualismo, mas ele faz muito essa questão dual, luz e trevas e tal. Por quê? Porque eles tiveram essa influência. Então era o contexto religioso da época. João se apropria disso não para falar que o mundo é dual, mas para falar que existe uma luz poderosa que as trevas não podem contra ela. Então ele está combatendo o dualismo, apresentando Cristo como a luz do mundo, que nenhuma treva pode fazer com que ele se apague, Então, essa a ideia ali do Evangelho de João. O materialismo também vê o mal da seguinte forma, que todos os prejuízos e ônus materiais definem o que é mal, Então, quando você pega aí o marxismo, materialista, você vai ver o quê? Qual é a resolução, qual é a redenção do marxismo? Todo mundo seja igual, para ninguém ter ônus, para ninguém ter prejuízo. Todo mundo igual, pronto. Não pode ter ninguém oprimindo, a burguesia não pode oprimir o proletariado para que eles venham ter prejuízo. Então, essa é a ideia do marxismo. A redenção é não ter prejuízo, não ter ônus materiais, nesse sentido assim. Então, um pensamento evolucionista, ele vai estar também fundamentado nessa questão aí. O que vale é o aqui e o agora, é o material. Então, só posso definir mal como algo que me traz dor, como algo que me traz algum prejuízo aqui. Então, é uma parte, eu não posso negar que isso de fato faz sentido. Prejuízos são maus, eu não posso negar isso, mas não é completo, não é um mal completo, como a gente vai ver na perspectiva bíblica. E o niilismo é o que há neste mundo, é o mal, não tem mais sentido a vida, não faz mais nada. Então, Friedrich Wilhelm Nietzsche vai definir isso e vai falar, o homem aí está submerso a esse oceano de coisas ruins e maléficas, porque nada mais faz sentido para ele nesse mundo. Então veja, essas são 3 visões de mundo. Acredito que o reverendo Osmar já tenha definido o que é cosmovisão com vocês. Isso aqui define o mal para 3 perspectivas, para 3 cosmovisões, que não é somente uma definição teórica, é algo que está arraigado no coração, e as pessoas vivem assim. As pessoas vivem com isso, vivem dessa forma, e aí tudo mais vai ser direcionado por essas coisas, tudo mais. Mas então o que a Bíblia diz sobre mal? Se não são essas visões, aquilo que nós podemos definir como mal, o que a Bíblia vai dizer sobre mal? O que vocês acham? Ou, se tiverem alguma pergunta referente a isso, podem fazer. Então vamos conceituar aí o mal biblicamente, Primeiro vamos começar com com uma palavra do Antigo Testamento que era usada para definir mal, e depois a gente vai para uma outra palavra aí, ou para 2 palavras do Novo Testamento, certo? A
A palavra aí que a gente vê no Antigo Testamento, que é mais utilizada para mal, é a palavra ra, usada como mal moral e como algo indesejável ou oposto ao bem. Então veja, eu estou aqui dando o panorama geral, né, o conceito geral da palavra. Cada texto vai ter o seu contexto, que às vezes vai ter ali uma definição mais específica, tendo como fundamento essa definição aí geral, mas especificando em algum aspecto talvez, certo? Então eu estou aqui generalizando, só que cada texto tem um contexto que a palavra é mais definida especificamente. Por exemplo, no primeiro texto aí de Gênesis 38:7, fala que porém o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Né? Então veja, esse é um mal o quê? Um mal moral, um mal que Deus estava vendo ali diante desse porque não fala nada, o que ele fazia de errado, pelo menos, né, nesse versículo específico não, mas no contexto todo vai falar que ele fazia coisas erradas também. E ele era perverso perante o Senhor, né, e o Senhor fez morrer. Já no texto de Isaías 7:15, nós vemos ali um menino, né, que ia comer o que? Manteiga e mel, quando ele soubesse desprezar o mal e escolher o bem. Aqui nós já vemos uma oposição, né? O mal oposto ao bem. Então, o que significa manteiga e mel? Significa satisfação, significa a plenitude de vida, né? Lembram lá que o povo de Israel ia entrar numa terra que manava leite e mel. Significava que tinha fontes ali de leite e de mel? Não, mas significava que era uma terra que ia dar vida em abundância para eles, porque Deus ia estar com eles ali. Então manteiga e mel aqui tem esse caráter também, né, no contexto aqui de Isaías 7. Então, a palavra ra no Antigo Testamento é a palavra que vai definir aí mal moral ou algo indesejável oposto ao bem. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Já no Novo Testamento, mais uma vez levando em consideração que eu estou definindo aqui de forma genérica as palavras aqui, nós temos duas palavras aí, poneros e kakos, né, que são termos usados para expressar tanto o mal moral como o mal físico, né? E aí está um exemplo disso em Mateus 15:19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas ou testemunhos e blasfêmias. Então veja, maus desígnios, o que é um desígnio? Você já pegou um desígnio na mão? Já analisou ele assim? Ó, esse desígnio aqui está um pouquinho torto. Já fez isso? Não, né? Porque desígnio não é algo palpável, né? Desígnio é algo do coração, é algo do nosso íntimo, do nosso interior. É um pensamento, uma vontade, é algo imaterial, desígnio. E aí há um aposto aí, né, que a gente vai chamar. O que é um aposto? É uma explicação do que veio anteriormente. Então, o que são esses maus desígnios? Como que eles se transformam? Se transformam em homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, ele está unindo o mal moral que acontece no nosso coração com o mal externo que nós realizamos nas nossas obras. É isso que está acontecendo aqui. O contexto do texto aqui de Mateus 15 é aquele contexto que os fariseus falam, seus discípulos não comem aí sem lavar as mãos? Acho que eles estão impuros, não? E aí Jesus vai falar, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque vem do coração. Vem do coração.
né? Então, veja que a Bíblia, ela vai definir mal moral e mal, né, natural, ou mal externo, né, mal físico. Então não é somente um aspecto, como o materialismo faz. Não, só o que acontece à minha volta, ou no meu corpo, ou que traz algum ônus e prejuízo. Não. Né? Existe também maus desígnios. Um mal moral que é interno a nós. Né? Então, aí tem as duas características, vamos dizer assim, do mal, né? O mal moral, que refere-se às ações ímpias que as criaturas racionais cometem, ou seja, algo que vem do coração, algo que de fato é externalizado através aí de ações. Essa definição é do Vincent Cheung, né? Num artigo chamado O Problema do Mal, está lá no site da Monergismo, se você quiser depois conferir lá, ele vai definir isso aí. Ele também define mal natural, acerca aí de enchentes, terremotos, doenças e todas as outras coisas mais. Certo? Então, a Bíblia vai sempre unir mal moral com mal natural. Por que vocês acham que a Bíblia faz isso? Calma, um de cada vez. Né? Eu sei que vocês querem falar, mas... Por que a Bíblia faz isso? Porque ela está reproduzindo o que nós somos. Nós somos um ser psicossomático, né? Não sei qual que é a posição do reverendo Osmar quanto à antropologia aqui, mas eu vou falar da minha posição, né? Depois ele assume a bomba aí e explica, né? O que é um ser psicossomático? É um ser que é composto de duas partes, uma parte material e outra parte imaterial, só que essas partes são tão unidas que não tem como falar, não, é só o material que está fazendo agora, ou é só o espiritual ou imaterial. Mas tudo que o homem faz é tanto relacionado ao seu espírito quanto ao seu corpo. Isso significa um ser psicossomático. Psique e soma. Psique alma, soma corpo. Unindo. Né? Por isso que quando morre, o que é? Separação. Não tem como viver. Quando separa essas duas coisas, é morte na certa. Então, a minha posição... diante da antropologia bíblica, é que o homem é esse ser psicossomático. Tem outras posições, tá? Tem dicotomia e tricotomia também. Então, aí depois, o reverendo Osmar, aí, acabando soteriologia, já fala sobre antropologia aí para, né, fechar aí essa questão. Você já falou também, né? Então dá para falar aí um pouquinho. Então, eu entendo que quando a Bíblia vai definir mal moral e mal físico, ela está utilizando-se dessa estrutura. Nós somos assim. Nós somos seres que são compostos de uma parte material e uma parte imaterial, né? Ou espírito e corpo, que estão unidas de forma indivisível, que quando divide é morte na certa. É isso que eu vejo aqui, que a Bíblia define mal moral e mal natural. Certo? Por isso que ela segue essa estrutura aqui. Bom, mas será que todo mal moral leva a um mal natural? O que vocês acham? Vou colocar uma situação aqui. Todo assassinato leva a uma enchente? Todo pensamento ruim leva a uma catástrofe? Não, né? Não. Então, quem estabelece a relação entre esse mal moral e esse mal natural? Essa é uma pergunta que a gente precisa definir quando a gente conceitua aí o mal biblicamente. O que vocês acham? Então, olha só que interessante que essa pergunta, ela vai tratar de algo
parece que não está aqui, mas está. Acredito que você já tenha estudado na física a lei da causa e efeito. É isso que essa pergunta vai tratar, especificamente acerca do mal, mas a gente pode expandir. Existe a relação causa e efeito neste mundo? Existe. Só que como uma causa vai encontrar o efeito desejável ou desejado? Quando? A mesma resposta que se dá para essa relação aqui. Quando Deus de fato quiser. Quando Deus quiser. Né? Bom, não vou entrar nessa outra questão de causa e efeito, não, porque senão a gente vai se delongar. E vamos ficar com especificamente o mal moral e o mal natural. Né? É claro que é Deus, né? Eu já defini aí o que é mal, mas a gente vê que quem estabelece as relações entre o mal moral e o mal natural é o Senhor, é Deus, é Ele que define, é Ele que fala, ó, por conta disso, essa é a consequência. Né? Por exemplo, a narrativa da criação. Vocês acham que esse mundo sempre foi assim? Não. Então vocês precisam lembrar que esse mundo um dia foi perfeito. Perfeito. Foi um mundo onde tudo funcionava de forma extraordinária. Foi um mundo belo. Foi um mundo onde as frutas tinham um gosto ainda mais saboroso. Foi um mundo onde o ar e tudo mais era extraordinário. Esse mundo um dia foi assim. É que por conta que nós vivemos num mundo quebrado, a gente tem um costume, ou vamos dizer assim, uma consequência desse mundo quebrado, que é esquecer. Por conta do mundo quebrado, nós também somos quebrados e nós esquecemos. Mas esse mundo um dia foi perfeito. Foi perfeito. Só que Deus falou, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual era a consequência? Morte. Mas morte só para Adão e Eva? Não. Morte para tudo aquilo que eles representavam. Seus descendentes e a própria criação, a própria terra. É por isso que a terra é amaldiçoada. Né? Vocês sabem que a terra é amaldiçoada, né? Lá em Gênesis a gente vê isso. Né? A terra é amaldiçoada. Vamos abrir lá, né? Gênesis 3. Gênesis 3:17. Diz assim: E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então veja, a relação entre mal moral e mal natural, ou mal que nos atinge aí na nossa vida, é que Deus estabelece uma ordem, e aí, ao desobedecer essa ordem, a consequência é que você, de fato, ou eu, ou todos aqueles que desobedecem a ordem de Deus, são punidos por isso. Então, quem estabelece a relação entre o mal moral e o mal natural é o próprio Deus. É o próprio Deus. Uma coisa vai acontecer se Deus de fato quiser que ela aconteça, ou fazer na sua providência aí com que aquilo venha à tona como uma punição ou um juízo acerca de um mal moral. Tá certo? Então, vamos definir o que é mal então biblicamente aí, pelo menos no que eu comecei a construir com vocês aqui. O mal é todo e qualquer desejo, pensamento e vontade contrárias à lei de Deus,
que resulta em ações más contra as pessoas ou a criação. Se é Deus que estabelece a relação entre mal moral e mal natural, logo, tudo aquilo que a gente faz, pensa, deseja, que é contrário àquilo que Deus requer de nós, nós vemos isso como um mal moral e que ele pode, de fato, trazer aí o juízo e a punição por conta disso. Logo, esse mal tem consequências estabelecidas pelo próprio Deus, que atingem a criação como forma de punição pelo pecado, né? Então veja, mal então, tanto o moral quanto o natural estão diante aí de Deus, e é Ele que estabelece, é Ele que controla, é Ele que de fato está governando sobre todas as coisas. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa definir é isso. Mal é todo e qualquer desejo, pensamento e vontade contrárias à lei de Deus, que pode resultar em um mal que atinge a criação como uma forma aí de punição pelo pecado. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma consideração? Você já está antecipando a minha pergunta que eu farei agora, mas a gente vai tratar sobre o assunto. O mal vem de Deus. Eu não sei se eu colocaria que o mal vem de Deus, porque se você entender que a consequência de um pecado é uma punição que pode ser mal para a gente, para Deus não é mal. É mal um bandido ser preso? Não. Então é mal as catástrofes e as coisas que acontecem diante do pecado da humanidade? Diante de Deus, não. Então, nesse sentido, não é um mal que vem de Deus, mas é uma punição. Só que aí entra na pergunta mais bem formulada, que eu vou pegar a sua ideia, tá, mas como que esse mal entrou então nesse mundo? Se era um mundo perfeito, da onde que vem esse mal? E aí é a próxima pergunta que a gente vai tentar aí responder. Então, nesse sentido, Edilson, as coisas que acontecem após a queda são punições do pecado. Mas a pergunta inicial então é, como que esse mal entrou nesse mundo perfeito que Deus? Então, acho que é essa a pergunta aí que a gente tem que responder. Beleza? E é isso que a gente vai fazer aí. Como que o mal atingiu a criação de Deus, né? É isso que a gente vai precisar aí definir, né? Como que esse mal adentrou aí. Então, eu não vou falar sobre a origem, tá, do mal. Eu só vou falar como que ela adentrou, tá certo? Por que que eu não vou falar sobre a origem do mal? Pois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho. Porque eu não tenho subsídios claros na Escritura para saber a origem do mal. Mas eu vou, pelo menos aí quando eu falar da relação de Deus com o mal, pelo menos pontuar algo aí diante de alguns comentaristas e teólogos que talvez possa nos nortear acerca da existência aí do mal. Não sei a sua origem, mas pelo menos da existência, né, de como que ele passou a existir aí. Tá certo? Então, como que o mal atingiu a criação? Essa é a pergunta. Para a gente entender essa pergunta, a gente vai precisar entender duas coisas: responsabilidade e liberdade. Vocês já pensaram aí sobre a definição dessas duas coisas? Será que elas estão relacionadas? Será que eu sou responsável porque eu sou livre? O que vocês acham? Será que eu sou responsável porque eu sou livre? Então vamos lá. Vamos
entender aí um pouquinho sobre essas duas coisas, né? Então, o mal, ele atinge a criação a partir do momento que Adão e Eva comem do fruto. Qual foi a responsabilidade ali de Adão e se a responsabilidade estava de fato entrelaçada com a liberdade deles, né? Então a primeira coisa que a gente vai definir é sobre responsabilidade. O que é responsabilidade? Eu defino como a seguinte, né, verdade aí. Responsabilidade está relacionado a responder para alguém superior a você. Então, responsabilidade é quando você responde a alguém que é superior a você. Então veja que eu não coloquei liberdade. Eu não defini nada com liberdade. Eu estou definindo responsabilidade como algo ou como alguma coisa relacionada que você responde. É uma resposta que você dá a alguém, provavelmente superior a você. Então é isso que é responsabilidade. Então, por exemplo, na escola o professor é superior ao aluno. E ele atribui o quê? Tarefas. Qual é a responsabilidade do aluno? Fazê-las. E isso significa que ele está respondendo positivamente. Se ele não fizesse, está respondendo também negativamente. Assim é nas outras relações que nós temos, né? Relações patrão-empregado, na nossa casa, tudo isso. Eu entendo que responsabilidade está relacionado a responder a alguém. Certo? Alguém tem alguma definição diferente, quer colocar alguma coisa? Este é o momento. Este é o momento para a gente afinar aí a nossa conceituação. A melhor coisa que a gente faz quando a gente está definindo ou quando a gente está discutindo alguma coisa é definir os termos. Né? Definir os termos. Então eu defino responsabilidade assim. Beleza? Tudo certo? Querem colocar mais alguma coisa? Não? Tá bom. Bom, Gordon Clark vai dizer o seguinte acerca da responsabilidade. Responsabilidade pressupõe a existência de uma autoridade superior que tanto recompensa como pune. Então veja, o que o Clark está dizendo, e ele diz isso no livro Deus e o Mal, Problema Resolvido, é que quando Deus ali dá a ordem a Adão, já há uma pressuposição no coração de Adão que existia uma autoridade superior a ele, que ele precisaria responder e que poderia ser punido ou recompensado. Isso é ter responsabilidade. Responder a alguém. Mas a questão ainda fica muito vaga, mas como que eu respondo a alguém? Né? O que precisa ter para eu dar uma resposta positiva? E aí eu acho que entra nessa questão aí que a gente está tentando, né, aprofundar mais. Para mim, também fundamentado no que o Clark diz, o aspecto que vai te dar base para responder positivamente ao seu superior é conhecimento, não é liberdade. Se você conhece, você é responsável. Adão conhecia Deus? O que vocês acham? Bom, a Bíblia vai dizer que sim, né? Pelo menos isso. Mas veja, vamos pensar em alguma coisa aqui antes de eu ir para um outro texto, para também fundamentar a minha posição que responsabilidade está relacionada a conhecimento. Adão tinha mente perfeita. Nossas mentes são mentes obscurecidas pelo pecado. A mente dele era perfeita. Então ele fazia teologia muito melhor do que a gente. Muito melhor. Ele via a criação, ele via coisas assim extraordinárias da mão de Deus e do dedo de Deus ali. Será que era possível que Adão
descobrisse a vontade de Deus, analisando apenas a criação, que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, por exemplo, ele veria duas árvores no centro. Ah, essa daqui parece que é a árvore da vida, e essa daqui parece que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem duas, bom, eu acho que essa daqui eu não vou comer não. Será que ele descobriria sozinho? Se Deus não tivesse falado para ele não comer, ele era responsável? Então, por isso que responsabilidade está atrelada a conhecimento. Por isso que Deus não fala assim, ó, Adão, vai pesquisando aí na criação e descubra aí qual árvore você tem que comer. Não, ele estabelece, não coma dessa. Deu conhecimento, você é responsável. Você é responsável. Então, responsabilidade está atrelado a conhecimento. Quer ver mais um texto? Vamos lá para Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Está interpretando lá o que foi dito no passado. Exatamente. Romanos 1, então, versículo 20 até o versículo aí 21. Diz assim, Romanos 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja que Paulo não está falando assim, porque o homem abafa a verdade de Deus, porque o homem não quer ouvir o que a Escritura diz, ele está desculpado. Não, ele está falando é indesculpável. O homem, por ser imagem e semelhança de Deus, tem um conhecimento de Deus no seu coração. E por conta disso, ele se torna alguém desculpável. Então, ele tem conhecimento, ele é responsável por isso. Então, responsabilidade está atrelado a conhecimento. Então, o homem foi responsável pela entrada do mal, por atingir a perfeita e boa criação de Deus? Sim, por quê? Porque ele tinha conhecimento que não podia fazer. Não, ele tinha um conhecimento. Então ele foi responsável. Certo? Alguma pergunta até aqui? Tem 10 minutos ainda, eu vou definir então liberdade. Posso seguir? Tá bom. Então, o que é liberdade? Eu defino assim, e os irmãos podem aí também me ajudar a afinar mais o conceito de liberdade. Liberdade está relacionada com a forma que o nosso ser decide e toma decisões, não sendo determinadas por fatores externos, né? Então, o que eu defino aqui como liberdade? Que as minhas decisões, as minhas vontades e os meus desejos, eles não são determinados por tudo que está externo a mim ou por qualquer outra característica psicológica minha. Eles vêm do íntimo do meu ser, que é do meu coração. Então, o que eu faço, eu não faço porque eu fui coagido a fazer por algo externo. Eu fui coagido pelo meu coração. Eu faço porque, de fato, eu quis fazer aquilo. Eu quis. Isso é ser livre. Isso é ter liberdade. Certo? Estou definindo liberdade nesse termo, então. Né? Quer ver um exemplo? Estou tomando água nessa garrafinha. Só que eu não sou coagido por ela. Eu posso pegar um copo e ir lá e pegar a água e tomar. Ela não me domina. Ela não determina como eu vou tomar água.
mas eu é que escolho como eu quero tomar água. Tá certo? Então isso é liberdade. Liberdade. Claro que também vai definir liberdade nesse sentido. A liberdade natural que ele vai falar significa que a vontade não é determinada por fatores físicos ou psicológicos. Né? Então, liberdade aí não é determinada por fatores físicos ou psicológicos. Adão e Eva eram livres? O que vocês acham? Sim. Então a serpente não foi que conduziu eles para pecar. Determinou que eles pecassem. Não. E agora? Foi ou não foi? A beleza do fruto foi que conduziu, será? O que vocês acham? Porque vai falar no versículo 6 de Gênesis 3, abram lá, Gênesis 3, abram lá, Gênesis 6, 3. Gênesis 3, 6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Será que não foi o fruto, então? Um fator externo que despertou esse desejo nela? E aí? Não foi, e eu vou explicar o porquê. Essas atribuições aí, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, vem de declarações que Satanás, na forma de serpente, né, ou não sei, não vou entrar nessa discussão aí do texto, fez a ela, né, que iam abrir os olhos e fazer o quê? Conhecedores do bem e do mal. Então não foi o fruto, porque ela se deparava com o fruto. Você já parou para pensar nisso? Deus não colocou a árvore do conhecimento distante da árvore da vida. Elas estavam ali praticamente próximas. Quando você olha aí em Gênesis 2, 9... você vê o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Todas eram agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, as árvores estavam ali. Todas eram boas e agradáveis à vista. Não era somente. Mas parece que Eva aqui desejou isso, né? Diante da sua liberdade, diante da sua livre a escolha, ela tomou. Né? Aí você fala, não, mas foi Satanás, foi ele que disse, é ele que influenciou. Não, quando você olha para o início da narrativa de Gênesis 3, Eva responde que não, eu posso comer de todas as árvores, mas eu não posso comer de uma. Então, Satanás não era tão persuasivo assim. Não era tão persuasivo assim. Então, diante da liberdade que Eva tinha, ela escolheu, de fato, comer a árvore, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Há um aspecto no texto que pode nos levar ao entendimento de que já havia alguma coisa esquisita no coração de Eva. Qual que é o aspecto? Vejam aí.
versículo 3 do capítulo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não tinha dito para não tocar. Deus só tinha dito para não comer. Tem alguma coisa esquisita aqui já no coração de Eva, que a gente não sabe com clareza. Mas Deus não tinha dito para ela não tocar. Então, diante dessa esquisitice e da liberdade que ela tinha, ela fez o quê? Ela comeu. E Adão comeu também. Quando que foi que Adão comeu? Para mim, foi logo na sequência. A discussão aqui no texto, o texto hebraico aqui tem uma partícula que une, Adão e Eva. Então, a melhor tradução aí do versículo 6, no finalzinho é: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido com ela, e ele comeu. Tem uma partículazinha aí que pode ser traduzida com ela. Esse é o meu entendimento. Tem outros teólogos que vão defender que não, que a partícula é um indicativo de objeto direto, mas eu entendo que é sim ali uma partícula que une Adão e Eva. Então, ele come logo na sequência. Tá certo? Então, Adão e Eva eram responsáveis e eram livres, no sentido de que nada podia entrar no coração deles para levá-los a fazer tal coisa. Eles não foram coagidos por nada externo a eles. Eles livremente escolheram. Alguma pergunta? Vou finalizar. Não? Então, Adão e Eva eram livres? Se sim, do que eles eram livres? Do que a gente já está falando aqui, da serpente, do fruto, de tudo que era externo, de tudo. Eles só não eram livres de quem? Do coração deles, do mais íntimo do ser deles. Eles não eram livres disso. Então eles fizeram o que eles queriam. Certo? Alguma pergunta aí? Vocês são livres? O que vocês acham? E aí? Livres no sentido aqui que eu estou definindo como liberdade, tá bom? Vocês são livres? Então eu vou falar e aí eu vou encorajar vocês a falar também. Eu sou livre. Nada me coage. A única coisa é o meu coração. Então, continuo sendo livre. Certo? O que a gente não tem que Adão e Eva tinham? Que a gente não tem que Adão e Eva tinham. Ou que nós perdemos, melhor, que Adão e Eva tinham. A capacidade de escolher contrário à natureza deles. E foi isso que eles fizeram. Escolheram contrário à natureza boa e perfeita, moralmente, que eles tinham. E a gente não tem mais essa capacidade. Então, significa que se Deus não agir em nós e não nos dar um novo coração, o nosso coração nunca vai escolher Deus. É por isso que a gente não tem mais o que eu defino e a confissão de fé define como livre-arbítrio. Por isso que a gente não tem mais. Porque livre-arbítrio envolve duas coisas: liberdade de tudo, como eu estou definindo aqui, de fatores externos que não nos coagem para fazer as coisas, e a capacidade de mudar de natureza ou escolher contrário à nossa natureza. Essas duas coisas. Nós perdemos
a capacidade. Nós somos livres ainda. Somos agentes livres, mas não temos mais a capacidade para mudar o nosso coração. Somente com uma ação extraordinária e miraculosa de Deus, que é o novo nascimento. E aí a gente passa a escolher Deus. Mas antes disso, não tem como. Por isso que a gente não tem mais livre-arbítrio, segundo a minha definição, tá? Da confissão de fé, que são essas duas coisas. Tá certo? Então vamos chegar aí à seguinte conclusão. Como que o mal então atingiu a criação de Deus? Foi porque Adão e Eva escolheram livremente, sem nenhuma coerção ou compulsão externas de objetos inanimados, comer do fruto que Deus tinha dito para eles não comerem. Assim, tornaram-se responsáveis por tal ato, sendo que responderam de forma pecaminosa à ordem de Deus. Então Adão e Eva foram responsáveis diante da escolha que tiveram livre de desobedecer a Deus. E por conta disso, o mal adentrou. Né? E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 5 que por conta de um homem, o que aconteceu? A morte passou a todos os homens, né? E o mal infestou essa boa e perfeita criação de Deus. Então, por conta da responsabilidade, da desobediência e da escolha livre de Adão e Eva, todos foram atingidos aí pelo mal. Tá certo? Então, é assim que o mal adentra, tá? Agora eu vou falar sobre a relação entre o mal e Deus, tá certo? Então, veja que o importante que eu estou construindo aqui com vocês é isso. O que a gente vai falar na segunda parte são coisas mais paradoxais e difíceis, que a gente vai tentar aí caminhar biblicamente para enxergar mais. Mas o que é importante é isso, né? Isso a Bíblia esclarece de forma bem evidente, que a definição de mal é o quê? O mal moral e o mal natural. E como que o mal entrou, né, nessa boa e perfeita criação de Deus? Através da responsabilidade e da escolha livre de Adão e Eva. É isso que a gente tem. Então a relação entre o mal e a criação já foi estabelecido aqui para vocês. Então agora a gente vai tratar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre a relação então de Deus com o mal. Beleza? Hoje nós somos responsáveis por nossas ações pecaminosas, mesmo diante do nosso coração corrompido. Um homem corrompido pode ser responsável por agir pecaminosamente? Ele vai fazer o que o coração dele... Sim? Sim, foi o que Paulo disse lá em Romanos 1. Eles têm um conhecimento de Deus e por conta desse conhecimento eles são responsáveis. Bom, só uma questão aí linguística, né, ou sintática, vamos dizer assim. Por que vocês acham que eu coloquei que o mal atingiu a criação e não que ele passou a existir? Por que vocês acham que eu coloquei dessa forma? É exatamente isso que a gente vai falar agora então, né? Qual que é o relacionamento de Deus aí com o mal, né? Eu coloquei atingiu porque ele não passou a existir. O mal não passou a existir a partir do pecado de Adão e Eva, né? Então a gente vai ver algumas relações aí entre Deus e o mal e a gente vai concluir então nosso estudo aqui. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus se relaciona com o mal, sim. Deus está relacionado com o mal, mas ele não é dominado e nem escravizado por ele.
Então Deus se relaciona com o mal. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus já estava se relacionando com o mal. Não tem como falar que o mal ele passou a existir após a pecaminosidade de Adão e Eva. Sendo que nós já vemos a serpente ali, né, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Então, antes mesmo da própria serpente ali aparecer, Deus já se relacionava com o mal. Vejam aí, versículo 22 do capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3:22 diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, né? Então, veja que Deus aqui fala que o homem se tornou alguém que conhece o mal, que se relaciona agora com o mal, que experimenta o mal. E ele está falando que quem faz isso também? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, diante disso, a gente precisa entender que o mal não está fora de Deus, porque senão a gente vai cair no dualismo, né? O mal não está fora de Deus, Deus se relaciona com o mal. E a questão é, ele não é influenciado, ele não é dominado, ele não é escravizado. Pelo contrário, ele se utiliza do mal da forma como ele quer. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é justíssimo, santíssimo, e nada pode fazer com que ele perca os seus atributos. Então, apesar dele se relacionar com o mal, do mal estar ali em Deus, ele não é escravizado pelo mal. Então, qual que é a diferença entre o nosso relacionamento e o relacionamento de Deus com o mal? Nós não conseguimos lidar bem com o mal. O mal nos atinge e faz com que nós fiquemos bagunçados em todos os aspectos, quer seja em pensamento, quer seja em desejo, quer seja em sentimentos, todos os aspectos. E Deus, sempre equilibradíssimo, sempre lidando de forma apropriada, de forma santa, de forma maravilhosa, né? Porque, primeiro, quem estabelece o que é bem ou mal? O próprio Deus. Ele é o juiz santíssimo. Então é ele que estabelece o que é bem ou mal. Então, para ele estabelecer o que é bem ou mal, ele precisa, de certa forma, se relacionar com o bem e o mal. Então, é o próprio Deus que estabelece o que é bem e o que é mal, né? Então, diante disso, nós vemos que, no nosso caso, nós não lidamos bem com o mal, porque o mal bagunça a nossa vida. O mal bagunça a nossa vida. Isso aconteceu com Adão e Eva, né? Vocês acham que eles não sabiam que estavam nus antes da queda? E aí, já pararam para pensar nisso? Vamos pensar exegeticamente um pouquinho aí. Vocês acham que eles não sabiam que estavam nus? Eles sabiam que estavam nus. Sabiam, né? Eles sabiam. Mas por que que no versículo 7 aí do capítulo 3 acontece o seguinte, vejam aí.
Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por que eles agora se cobriram? O que vocês acham? Vocês já sabiam? Por que a vergonha? Porque o coração deles estava exposto agora, na forma do seu corpo. Então, ou seja, eles precisavam cobrir porque, será que ela está vendo algum defeito em mim? Começaram a pensar um monte de coisa aleatória, coisas ruins. Eles falaram, preciso me cobrir. Começaram a cobrir. Então, é isso que o mal faz. Desorganiza tudo. Antes estava perfeito. Não tinham vergonha, não precisavam se envergonhar. Estava tudo... Mas quando o pecado de fato atingiu e o mal, foi experimentado por Adão e Eva, bagunçou tudo. Bagunçou tudo. E eles fizeram o quê? Tiveram que se cobrir. Tiveram que se cobrir. E é assim. Então Deus não tem esse problema. Deus não tem essa dificuldade. Ele se relaciona com o mal, não é escravizado, não é influenciado, não é dominado. Deus, de fato, é que utiliza-se do mal segundo a sua perfeita e boa vontade. Segundo a sua perfeita e boa vontade. Franz Delitzsch, no seu comentário aí de Isaías, disse o seguinte: ao mesmo tempo, o mal, assim como o bem, tem, neste sentido, sua origem em Deus, que ele combina dentro de si os primeiros princípios do amor e da ira, a possibilidade do mal, a autopunição do mal e, portanto, a consciência da culpa, bem como do mal, da punição, no sentido mais amplo. Então, não tem como falar que em Deus só existe o bem. Em Deus existe o princípio de todas as coisas. O Fabinho até me perguntou ali se a definição de Einstein, quando diz que o mal é a ausência do bem, é válida. Eu falei que não, porque eu já tinha preparado esse slide, então eu falei que não. Mas qual foi o meu argumento também? Foi que Einstein, ele quer atribuir aspectos físicos a coisas não físicas ou imateriais. Então ele pega a definição de trevas, que é a ausência de luz, ou a escuridão, que é a ausência de luz, e quer atribuir isso a bem e mal, que não são coisas visíveis, materiais. Ele não pode fazer isso. As características são diferentes dessas coisas. O único que pode definir isso é aquele que de fato criou todas as coisas e que é o princípio de tudo, o próprio Deus. Então, por isso que, apesar do Delitzsch falar que tem a sua origem em Deus, eu interpreto e prefiro definir como que Deus tem o princípio de tudo. Princípio do bem, princípio do mal. Deus se relaciona dessa forma com o mal. Deus se relaciona dessa forma aí com o mal. Tá certo? Alguma pergunta aí nesse sentido? Então o que eu queria que vocês gravassem era isso. O mal não está à parte de Deus. O mal não está à parte de Deus. Porque senão ele seria uma outra força oposta a Deus. E aí é dualismo. É dualismo. Então o mal está em Deus. Existe se todos os princípios estão em Deus, o mal também está ali, só que Deus não é dominado, escravizado ou até mesmo influenciado pelo mal. Não é. Bom, então vamos para uma outra questão aqui na relação de Deus com o mal. Vamos lá. Veja que
a primeira coisa então que nós vimos é que Deus se relaciona com o mal e que no plano eterno dele, Deus coloca uma árvore ali do conhecimento do bem e do mal, para o quê? Para que de fato o homem, né, fosse ali provado e também exercesse a sua função de guardião do mal no jardim. Então veja, como que Deus sabia que o mal existiria se ele não se relacionasse com o mal? Então, esse é o ponto aí, que Deus coloca o homem como guardião do mal no jardim. Vamos lá para Gênesis 2:15. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O último verbo aí é o verbo traduzido aí por lesamerá, né? O verbo guardar aí é somente essas três letras, né? Sem essas três letras aí, que é o verbo aí chamar, né? Que é o verbo guardar aí. Então, lesamerá significa para o guardar, né? Então, esse verbo aí traz a ideia de proteger, guardar de impureza e do mal, cuidar atentamente. Então veja, Deus deu essa ordem. Deus deu essa ordem para Adão e Eva. Protejam, guardem o jardim do mal. Cuidem para que o mal não venha. Mais responsabilidade ainda sobre Adão e Eva, né? Porque quando a serpente aparece, Adão não faz nada. Mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Um exemplo desse verbo, ele é utilizado para os sacerdotes. Eles deveriam se guardar para os rituais cerimoniais. Vocês lembram, né? Quando a gente vai ali para Levítico, há leis específicas para cerimônias que os sacerdotes tinham que fazer. Eles não podiam entrar impuros. Eles tinham que se guardar do mal, se guardar do pecado. E é esse o verbo que é utilizado ali. É o mesmo verbo utilizado para que Deus fale, dê a instrução, dê a ordem para Adão e Eva guardarem o jardim e protegerem, né? Então, veja que Deus está colocando o homem como o guardião do mal. Mas para que Deus ia guardar do mal se estava tudo perfeito e bom? E aí? Por quê? Essa é a pergunta que a gente precisa de fato se fazer. Outra pergunta, por que ele coloca uma árvore ali que envolve conhecimento do bem e do mal, se não existisse o mal ainda? O que significa isso? Vocês já pararam para pensar? O que significa bem e mal da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que significa? A ideia ali dessa nomenclatura é falar sobre o conhecimento de tudo. Bem e mal são coisas opostas, e o autor ali de Gênesis, ele vai utilizar dessa oposição para falar sobre o conhecimento de todas as coisas. Isso é chamado de merisma, quando você contrapõe duas coisas, ou quando você pega o início e o fim de algo e assume que tudo está envolvido quando você faz isso. Por exemplo, em Eclesiastes 3, fala ali sobre o tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, que Deus controla o tempo, controla todas as coisas. Mas ele só controla o nascimento e a morte de uma pessoa? Não, Deus controla tudo. Só que ele está se utilizando do merisma para falar que Deus controla todas as coisas.
Tanto o nascimento, quanto a infância, quanto a juventude, quanto a velhice, quanto a morte. Assim também ele está utilizando aqui bem e mal para falar que Deus estabeleceu uma árvore ali, que seria a árvore do conhecimento de todas as coisas, inclusive do mal. Inclusive do mal. Então qual que é a ideia de Deus aqui? A ideia de Deus em colocar essa árvore era provar sobre qual seria a fonte de conhecimento de Adão e Eva. O Senhor ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a ideia. Por isso que ele diz, proteja o jardim do mal. Guarde o jardim, porque senão, de fato, o mal pode atingir a criação. Então, se havia a ordem de proteger, Deus de fato já se relacionava com o mal e já sabia aí de todas as coisas, né? Bruce Waltke, aí no seu comentário de Gênesis, disse o seguinte: o último termo inclui guardar o jardim contra a usurpação de Satanás. Como sacerdotes e guardiões do jardim, Adão e Eva deveriam ter expulsado a serpente. Em vez disso, ela os expulsa. Então essa é a ideia, guardar, proteger do mal, da serpente, mas na verdade, eles foram expulsos por se renderem à usurpação de Satanás. Por que usurpação, né? Isso é interessante, o Waltke trata de forma perspicaz aqui no seu comentário. Usurpação porque Satanás não tem reino. Já pararam para pensar? Satanás não tem reino. Ele tentou governar o reino dos céus. Caiu. Aí falou, bom, deixa eu tentar outro reino aqui. O reino terreno. Onde Adão era o quê? O administrador, o subgerente de Deus. Vou tentar aqui já, vamos ver. E de fato ele conseguiu usurpar. Então Satanás não tem reino. Ele usurpa, ou melhor, usurpou até a vinda de Cristo, o segundo Adão, que pisou na cabeça dele. Né? Então, essa usurpação de Satanás ali no Éden, de fato, fez com que a história culminasse na retomada do reino por Cristo e no pisar dele na cabeça de Satanás. Então, a forma como Satanás governava o mundo, né, no sentido de cegar as nações, foi diminuída, foi mitigada. Agora é o Evangelho que de fato está se espalhando e Deus vai cumprir o plano dele, chamando aqueles que são dele. Né? Não sei qual a proporção, por ser mais otimista, acredito que vai ser muito maior, mas também tem a outra posição que não vai ser assim tão grande assim, né? Mas o importante é que Cristo veio como segundo Adão e de fato Satanás não está mais cegando as nações como ele cegava antes. Agora o Evangelho é o Evangelho da luz de Cristo que raia nas trevas e traz vida. Tá certo? Então, Adão e Eva falharam em guardar o jardim do mal. E por isso o mal atingiu este mundo. Né? E aí Cristo, segundo Adão, vem e de fato pisa na cabeça aí desse usurpador que era Satanás. Na cruz do Calvário, na sua ressurreição e ascensão, na sua obra completa. Alguma pergunta até aqui? Alguma questão aí? Comentários? Bom, então a última coisa aí é que Deus, ele estabelece aí essa árvore para de fato provar Adão e Eva sobre qual seria a fonte deles de satisfação e conhecimento. Né?
Então, Deus se utiliza, olha só, né? Deus se utiliza do mal, Deus se utiliza aí desse aspecto da árvore do conhecimento para fazer com que Adão e Eva fossem provados no seu coração. Por isso que ele revela que é ele que deve ser a nossa fonte de satisfação e conhecimento, e nunca o mal. Então vejam em Gênesis 2:16 e 17 também, né? Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja só que Deus não priva Adão e Eva da árvore da vida. A árvore da vida já existia, como nós vimos ali no versículo 9. Ele não diz, você não vai comer da árvore da vida. Ele só priva da árvore do conhecimento do bem e do mal. É somente esta a proibição. As outras você pode comer, pode repetir, pode comer de novo, pode fazer banquetes aí de todas as árvores. Ou seja, eu estou dando para vocês todas as árvores. Vocês devem ter a satisfação em mim e naquilo que eu dou para vocês. E não na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não no mal. Não querer ser igual a Deus. Onisciente. Porque era isso que representava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não façam isso. Então essa é de fato a prova, né, que Deus submete Adão e Eva ali no Éden, né? Quer ver um exemplo interessante? Suponhamos que eu vá posar ali na casa do reverendo Osmar e ele chegou de um aniversário, né? Trouxe muitos docinhos, trouxe muita coisa boa. Só que ele separou um pedacinho de bolo para a Serlândia, porque ela gostava muito daquele bolo lá, né? Bolo de abacaxi, ela gosta, né? Então, separou ali um pedacinho do bolo de abacaxi do aniversário. E aí ele falou assim, ó William, a geladeira tá cheia, tá? Tem carne, danoninho, tem até docinho que eu trouxe aí do aniversário, tem frutas, tem tudo. Você pode comer de tudo. Só não come desse pedacinho de bolo aqui de abacaxi que é da Serlândia, ela gosta tanto, eu trouxe para ela. Então não come disso não. Então veja, reverendo Osmar me deu a liberdade de abrir a geladeira, comer de tudo. Mas o que vocês acham que eu vou comer? O bolo que não podia comer. Foi isso que Adão fez. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Podiam comer de tudo. Satisfação plena, deleite de todas as árvores. Mas eles escolheram, de fato, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, Deus ainda se utiliza do mal. Até mesmo para nos provar às vezes. A gente não pode negar isso. Por mais que esse mundo agora foi atingido pelo mal, Deus ainda continua controlando ele. E ele pode, de fato, se utilizar do mal para provar o nosso coração. Né? A gente não pode negar isso. A gente não pode. E o que ele quer com isso? Qual é o objetivo? O mesmo objetivo que ele fez com Adão e Eva. A satisfação não está em fazer ou buscar no que é mal, mas sim em Deus, na palavra dele, na vontade dele revelada, naquilo que ele nos diz, no conhecimento do próprio Deus.
no conhecimento do próprio Deus. É isso que ele de fato se utiliza, é isso. Ele está controlando todas as coisas, inclusive o mal, né? Então, Deus estava ali provando Adão e Eva para que de fato eles tivessem em Deus a sua fonte de satisfação, né? Nahum Sarna, um comentarista aí, judaico, em seu comentário de Gênesis, disse o seguinte: o homem é chamado por Deus a exercer moderação e autodisciplina na satisfação de seu apetite. Foi por isso que Deus estabelece essa prova, para de fato o homem ali ser ensinado na moderação e na autodisciplina, né, do seu apetite. Foi por isso. Então, veja que Deus está sempre fazendo isso conosco. No final das contas, então, o que essa relação entre Deus e o mal quer nos ensinar é que Deus sempre vai querer nos levar para Ele. Sempre vai querer com que o nosso coração tenha satisfação nele, com que nós tenhamos autodisciplina para não dar vazão para o pecado, para não de fato ser dominado pelo pecado, aquilo que Cristo já nos deu, que é a libertação do domínio do pecado. Deus então vai moldando o nosso coração dia a dia, talvez com provações, com situações difíceis, com mal natural. Deus está de fato controlando todas as coisas para nos levar para Ele. Então isso deve primeiramente nos trazer segurança de que Deus está no controle do mal também. E uma outra coisa que deve nos fazer com que o nosso coração tenha satisfação somente em Deus e nunca no mal, nunca no pecado, nunca nas coisas que de fato nos afastam do Senhor. Porque o resultado é morte. Nós já vimos isso. Na verdade, nós experimentamos isso. Experimentamos no nosso dia a dia. Tá certo? Alguma pergunta aí, diante disso tudo? Alguma consideração? Bom, então eu tenho uma pergunta então. Vou ir contra Calvino aqui, né? Que fala o seguinte, ó. Fica com o que foi revelado, porque fazer lucubrações daquilo que não foi revelado é perigoso. Mas, sem muito risco, a pergunta é a seguinte: Adão e Eva, se eles não comessem do fruto do conhecimento, eles conheceriam o mal? O que vocês acham? Como eu falei, é lucubração, tá? É arriscado, eu entendo. Não era o mal, né? Então, a falta de reação ali, será que foi pela falta de conhecimento ou foi por pecado mesmo? Se foi falta de conhecimento, eles não eram responsáveis. E tem uma ordem clara dizendo: falou contra a minha palavra, chuta, expulsa do jardim. A serpente falou contra a palavra de Deus? Distorceu, né?
Foi sutil. Começa com uma pergunta já, né, bem, vamos dizer assim, escabrosa aqui, né? Uma pergunta que nunca é a melhor forma de se perguntar. É uma pergunta para pegar a pessoa. Todo mundo que começa com pergunta não, foge, fala, não quero responder essa pergunta não. Porque quando você inicia uma pergunta com não, se você responder sim, significa que você está concordando, né, com a pergunta. Se você responder não, aí sim você está dizendo o contrário, né? É uma pergunta um pouco difícil, né? Então por isso que ele fala assim, ó, não comereis de toda a árvore do jardim? Qual que era a resposta de Eva? Foi isso que Deus disse, Eva? Sim ou não? E ela responde que do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, não pode comer nem tocar. Então veja que ela não responde objetivamente. Parece que ela sabia que era uma pegadinha já. Ela responde aquilo que Deus disse, mas mais um pouco. Então parece que o que nós vemos aqui é que de fato eles tinham, né, um entendimento pelo menos daquilo que Deus tinha revelado, que poderia ter alguma coisa ali contrária à lei de Deus, ou alguém que poderia levá-los a desobedecer a Deus, e eles deveriam guardar o jardim disso. Então havia um conhecimento sim. E eu acredito, né, como é elucubração, então vocês podem discordar, nem precisam acatar, eu acredito que eles conheceriam ainda mais, né, o mal, não somente Satanás ali, mas eles conheceriam ainda mais, por quê? Porque eles aprenderiam por contraste. Deus poderia demonstrar por contraste algumas coisas ali acerca da justiça dele, por exemplo, da ira dele, né? Ele poderia punir Satanás e falar, ó, é isso que eu faço com aqueles que me desobedecem, mesmo eles não tendo desobedecido. Então eles poderiam aprender por contraste. Eles poderiam aprender por contraste o que era a morte, né? Os animais não são eternos, nunca foram. Então eles poderiam aprender por contraste. Tá certo? Mas veja, isso é só elucubração aí de um assunto difícil, né? Então, ter Deus como fonte de conhecimento não é, vamos dizer assim, você não perde com isso, né? Não perde. Se Adão e Eva tivessem Deus como a fonte de conhecimento deles, eles não ficariam com o conhecimento defasado acerca do mal, por exemplo. Eles aprenderiam de alguma forma. Deus os ensinaria, né? Mas eles decidiram outra fonte aí de conhecimento, que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, diante da elucubração aí que, né, é arriscada, o ensinamento é: com Deus você nunca perde. Você sempre vai ter conhecimento mais e mais acerca de tudo. Acerca de tudo. Tem mais uma pergunta, então. Vocês não têm... Tem mais alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Vamos lá, vamos tentar aí. Uma boa pergunta. Então, acho que
que os que estão em casa não escutaram, a pergunta do reverendo Osmar foi a seguinte: se Deus se utiliza do mal para cumprir os seus propósitos eternos, o propósito supremo do mal diante de Deus foi a cruz, foi revelar a glória na face de Cristo mediante a sua morte? Essa é a pergunta aí que o reverendo Osmar fez, né? Bom, a minha resposta para ela é sim. Sim. Por quê? Porque para mim, depois da queda, o homem continuou conhecendo Deus. E outra coisa também, vocês acham que quando o homem caiu, ele aprendeu mais de Deus ou experimentou mais aspectos de Deus ou não? O que vocês acham? Quais aspectos, por exemplo? A ira? É verdade. O que mais? Misericórdia. Olha só, mesmo diante da queda, experimentou misericórdia. Experimentou também um aspecto que a gente nunca pode perder de vista, que é a imutabilidade da aliança de Deus. Veja que Deus não quebrou a aliança. Opa, Adão pecou, rapaz, acabou, ó. Sai de cena, Adão. Deus poderia exterminar Adão e Eva e começar de novo? Mas por conta do pacto, ele não fez isso. Porque o plano dele era o quê? Revelar um segundo Adão. Que de fato enfrentaria novamente Satanás. Mas não num jardim frutífero. Num deserto. 40 dias e 40 noites. Com fome. Então, diante da pergunta do reverendo Osmar, já respondendo ela, eu creio que sim. Sim, Deus tem como o supremo propósito revelar, ou se utilizar do mal para revelar a glória dele na face de Cristo, mediante a cruz. E quais são os paralelos? Primeiro, a promessa, de Gênesis 3,15, é clara. Mesmo diante da punição da mulher, ainda Deus o quê? Dá uma promessa para ela. Mas vai vir um que vai salvar vocês. Então, a promessa. E depois os paralelos entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Tudo aquilo que o primeiro falhou e as, vamos dizer assim, circunstâncias favoráveis que ele tinha e que o segundo não tinha, mostra que o supremo propósito de Deus era revelar a glória dele na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos lá, paralelos. Adão tinha um jardim para enfrentar a serpente. Cristo estava no deserto. 40 dias e 40 noites ali com fome. Adão, ao ver o mal se aproximar e distorcer a palavra de Deus, escuta e dá ali ouvidos à serpente para o quê? Para, de fato, acabar sucumbindo e caindo em pecado. Cristo faz o quê? Rebate todas as mentiras e distorções de Satanás. Quando ele disse assim, não, filho de Deus, vai lá, se atira aí, está escrito lá nos Salmos, que Deus vai enviar anjos para guardar vocês, ou para guardar você. E aí Cristo diz o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele rebate com a palavra. E por fim, Satanás faz uma promessa, que é uma promessa que não vai ser cumprida de forma completa. Qual que era a promessa de Satanás para Adão? Vocês vão ser como Deus. Eles foram como Deus? Não.
Eles experimentaram do mal, mas o mal desequilibrou, confundiu, trouxe bagunça. Para Cristo, Satanás também faz uma proposta, faz uma promessa. Se me adorar, todos esses reinos serão teus. Mas Satanás não tem reino. É verdade, mas ele estava usurpando dos reinos. Então, era uma proposta. E o que Cristo diz? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Então, Cristo de fato é o segundo Adão que vence aquilo que o primeiro Adão não conseguiu vencer. Por isso que Deus se utiliza de tudo, de colocar uma árvore ali no centro do jardim com o propósito de provar Adão, de colocar ali a serpente, após ela, ou melhor, após Satanás ser expulso do céu, perdendo a guerra para Miguel, como a gente vai ver lá em Apocalipse, E então Satanás agora busca usurpar ali o território que o homem governava, e ele consegue. Mas Cristo vem então e de fato pisa na cabeça e fala: chegou a era de restauração, a era da salvação, os últimos dias que culminarão na minha volta e na restauração completa. Então era assim. Para mim, eu entendo que Deus se utilizou de tudo isso para revelar o propósito dele glorioso na face de Cristo. Tá certo? Meu Deus. Mas já acabou. Essa é uma boa pergunta. Bom, a gente... Marcelo, não há base escriturística para a gente estabelecer um período exato sobre a rebelião de Satanás, O que a gente pode, de fato, chegar à conclusão é que quando Adão e Eva são colocados no jardim, Satanás já está ali, já está naquele ambiente, pelo menos é o que nós vemos ali, que ele aparece ali no jardim. Então essa é uma posição, a segunda posição é que o Éden era um espaço espiritual terreno, de forma que a gente ainda não consegue nem dimensionar. Ou seja, que tanto homens quanto anjos estavam ali se relacionando. O próprio Deus, na viração do dia, estava entre eles. A gente não sabe se era uma teofania, se era uma manifestação ali, então a gente não tem essa noção, mas que era um espaço diferente, mas só que Satanás já tinha então caído, então ele já estava ali como o tentador. Então a resposta, Marcelo, é a seguinte: foi depois que Deus criou, e talvez ali antes de Adão e Eva serem colocados no jardim do Éden. Essa é a minha resposta aí, só que deixa eu falar mais uma coisa, eu defendo, a minha posição quanto os dias são literais, tá? São 7 dias literais, então não foi eras e a teoria do gap, que ele caiu ali entre, a primeira criação e a segunda criação, que havia trevas ali na face do abismo. Não, eu não defendo essa teoria, eu não entendo que seja ali a queda de Satanás, eu entendo que ele caiu após Deus criar todas as coisas, ele se rebelou, e antes de Adão e Eva terem ali sido colocados no Éden.
Então essa é a minha posição aí, eu não sei o período específico. Textos de Ezequiel e Isaías que apontam ali, eu não consigo interpretá-los como a queda de Satanás. É uma alusão, mas a ideia ali são de reis mesmo, terrenos, reis de Tiro, reis de Sidom que caem ali, né? Então eu não consigo ver com clareza. O texto mais claro assim é Apocalipse 12, que fala ali da guerra, né, entre Miguel e Satanás. Esse é o texto, e aí não se fala de tempo, não se fala de tempo, tá certo? Então essa é a minha posição, quanto à queda de Satanás. Depois da criação, depois que Deus criou tudo, né, e antes de Adão e Eva serem colocados ali no jardim do Éden. Alguma coisa a mais, irmãos? Bom, então, além dos comentários aí, dos textos que eu coloquei, a bibliografia que eu usei foi esse livro aqui, né, do William Fitch, Deus e o Mal. Ele fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal de forma muito perspicaz também, gostei. Ele trata aqui de coisas interessantes, né? Então eu gostei muito da abordagem dele. Com respeito à liberdade e ao conjunto lá de proposições no início, o Plantinga vai tratar sobre isso. Ele é um filósofo, né, um cientista da religião. Então a abordagem dele não é tão teológica, é mais filosófica. Então é muito interessante também ver essa questão aí da abordagem filosófica do Plantinga. E além disso, o livro do Gordon Clark, que eu citei aí algumas vezes, ele já trata mais de forma exegética e teológica e histórica também do problema do mal. Ele fala até de Agostinho, de John Gill, um puritano, que faz algumas abordagens aí acerca do mal. Então são esses 3 livros aí que foram a minha bibliografia básica. E aí outros artigos, né, que eu li e também me utilizei aí para preparar essa palestra aqui para os irmãos.